Hoje, compartilharemos uma história que nos foi enviada por uma seguidora em nossas redes sociais. Para proteger a privacidade dos indivíduos envolvidos, alteramos os nomes, mas mantivemos o local do incidente. Se você reside na mesma área e já vivenciou algo semelhante, sinta-se à vontade para deixar um comentário e compartilhar sua experiência conosco. Não se esqueça de apoiar nosso trabalho deixando um like e se inscrevendo em nosso canal. Também adoraríamos ouvir sua opinião, então deixe um comentário, lemos e respondemos a todos. Agora, vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. Meu nome é Marina. Eu tenho 27 anos, mas a história que eu vou contar é do meu avô, que ainda está vivo e tem uma memória incrível. Meu avô se chama Pedro e tem 85 anos. Ele é muito ativo e trabalha até hoje na feira, vendendo os produtos que ele mesmo cultiva no quintal de casa. Moramos na periferia de Manaus. A história que eu vou contar aconteceu com ele quando ele tinha 13 anos, em 1956, bem aqui em Manaus. Quando conheci o canal, eu sabia que precisava compartilhar esse relato. Então, fiz uma entrevista detalhada com meu avô para coletar o máximo de informações possíveis. Em 1956, Manaus não era tão desenvolvida como é hoje. Pelo contrário, os moradores mais humildes sofriam com a falta de infraestrutura da cidade. A saúde e educação também deixavam muito a desejar. Mas se tem uma coisa que sempre foi muito forte por aqui é o folclore local. Em uma cidade que é uma das portas de entrada para a floresta amazônica, as lendas são inúmeras. E não são apenas histórias, mas também muitos relatos de pessoas que viviam próximas à área da mata. Hoje em dia, tenho a impressão de que as pessoas têm medo de falar sobre essas coisas por receio de serem consideradas loucas. Mas a verdade é que coisas estranhas ainda acontecem por aqui, principalmente nas áreas mais afastadas, onde as pessoas têm mais tempo para observar o ambiente ao seu redor. Meu avô morava em um lugar assim, mais afastado da cidade, mais próximo da mata. Ele conta que sua rua tinha muitas casas simples e havia bastante movimentação humana. As crenças do folclore brasileiro eram levadas muito a sério pelos moradores locais e eles tinham medo de muitas coisas, inclusive da lua cheia. Quando a lua estava cheia no céu, ninguém saía de casa à noite, principalmente porque não havia energia elétrica. Meu avô conta que costumava ficar na janela olhando os animais que saíam da mata para a rua. Ele viu muitas cobras e roedores, mas certa noite ele viu algo muito maior e assustador. Era agosto de 1956. Os mais velhos diziam que era o mês do diabo ou mês do desgosto. Nessa época, criaturas malignas podiam andar sobre a terra, principalmente durante a lua cheia, e muitas desgraças aconteciam. Meu avô estava na janela olhando a rua enquanto esperava o sono chegar. Ele conta que não era tarde, deveria ser umas 10 da noite. Os pais e os irmãos dele já estavam dormindo, pois todo mundo acordava às 5 da manhã para trabalhar. Quando ele ouviu um uivo, ele ficou muito curioso, pois a selva emitia muitos sons, mas aquele era novidade. Ele nunca tinha ouvido um animal que fazia um barulho tão alto e longo. Isso despertou nele curiosidade e nenhum pingo de medo. Ele acordou seu irmão mais velho, Lucas, para ouvir também. Lucas também ficou curioso, até porque o uivo parecia estar se aproximando. Os dois foram até o portão para olhar melhor a mata e ver que animal iria sair de lá. Só que o que eles viram não foi um bicho, e sim um monstro. Os uivos pararam, e eles puderam perceber a mata se movimentando como se um animal grande estivesse caminhando por ela em direção à rua onde meu avô morava. Aí eles puderam ver um enorme lobo que andava sobre as duas patas, caminhando devagar e cheirando o ar como se estivesse farejando algo. A curiosidade logo se transformou em medo e eles congelaram, totalmente sem reação. Lendas de lobisomem existiam, mas não eram tão famosas quanto as histórias do boto, do boitatá ou do curupira. Mesmo assim, eles logo perceberam que aquilo não se tratava de um animal comum, mas sim de um lobisomem. Ele ficou muito curioso, pois a selva emitia muitos sons, mas aquele era novidade. Ele nunca tinha ouvido um animal que fazia um barulho tão alto e longo. Isso despertou nele curiosidade e nenhum pingo de medo. Ele acordou seu irmão mais velho, Bruno, para ouvir também. Bruno também ficou curioso, até porque o uivo parecia estar se aproximando. Os dois foram até o portão para olhar melhor a mata e ver que animal iria sair de lá. Só que o que eles viram não foi um bicho, e sim um monstro.
Os uivos pararam, e eles puderam perceber a mata se movimentando como se um animal grande estivesse caminhando por ela em direção à rua onde meu avô morava. Aí eles puderam ver um enorme lobo que andava sobre as duas patas, caminhando devagar e cheirando o ar como se estivesse farejando algo. A curiosidade logo se transformou em medo e eles congelaram, totalmente sem reação. Lendas de lobisomem existiam, mas não eram tão famosas quanto as histórias do boto, do boitatá ou do curupira. Mesmo assim, eles logo perceberam que aquilo não se tratava de um animal comum, mas sim de um lobisomem. Apesar da escuridão da rua, a lua estava cheia no céu e iluminava a noite. Dava para ver aquele lobo grande andando como se fosse um ser humano. Depois de alguns segundos, o Bruno correu para dentro de casa e foi chamar pelo pai deles, mas o Caio não conseguia se mover. Ele conta que pensou que fosse morrer de tanto medo. O lobisomem andou pela rua devagar e em silêncio, farejando alguma coisa ou alguém. Ele estava se aproximando da casa e o medo do Caio foi tanto que ele se urinou, lembrando que ele era apenas uma criança de 11 anos na época. Nesse momento, o pai deles, meu bisavô João, o qual eu nunca conheci porque ele faleceu cedo, chegou com uma espingarda na mão junto com o Bruno. Ele falou: "Cadê o bicho?" E agora vem o mais bizarro de tudo isso. Meu avô Caio estava traumatizado. Ele não se mexia nem falava. Ele conta que só apontou pelo portão e disse: "Está ali, pai. Olha ali." Meu bisavô João não via nada. Os únicos que viam o lobisomem eram o Caio e o Bruno. Era impossível, pois o monstro estava a uns 20 metros apenas. João, pai dele, ficou bravo dizendo que eles tinham acordado ele de brincadeira. Pegou os dois pela orelha e ainda deu uma coça no Bruno por ter tramado aquilo tudo. Segundo ele, Caio não apanhou pois João tinha percebido que ele estava com medo, até tinha se urinado. Ele pensou que tudo não tinha passado de uma armação do Bruno para colocar medo no irmão. Eles foram levados para dentro de casa e não viram mais o lobisomem. No dia seguinte, os dois irmãos foram conversar e descreveram exatamente a mesma criatura que tinham visto. Mas o pai deles não acreditou em nada. Meu avô conta que ficou noite sem conseguir dormir e que só conseguiu falar sobre isso com alguém além do seu irmão quando se casou com a minha avó. Antes do irmão dele, meu tio-avô Bruno, falecer, ele confirmou tudo por várias vezes nas festas da família quando todo mundo se reunia. Eu cresci ouvindo essa história e é algo que eu continuo procurando explicação e eu não encontro. Eu não tenho dúvidas da história do meu avô, mas por que só eles conseguiram enxergar a criatura? Eu acho que eu nunca vou ter essa resposta. E você? Qual é a sua opinião sobre isso? Compartilhe conosco nos comentários e por favor deixe seu like. Considere se inscrever e compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de temas assim. Obrigado por assistir. Até a próxima!